custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós temos conversado aqui sobre a proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro que já tramita na Câmara dos Deputados e, por sugestão do próprio governo, o relator da reforma na Câmara, Celso Sabino, do PSDB do Pará, propôs acabar com a possibilidade das empresas que oferecem vale-refeição e vale-alimentação abaterem essa despesa do imposto de renda no regime de lucro real, o que pode fazer com que muitos empregadores cortem esse benefício dos seus empregados. Como é que você vê essa proposta, ainda mais no momento atual, Fausto? Bem, então, Glauco, mais uma vez a gente vai olhando para um governo que tem duas características. Uma delas é não negociar e, quando negocia, não respeita o negociado. Porque esse debate é um debate que foi apresentado ao Conselho Nacional do Trabalho, para as bancadas dos trabalhadores e dos patrões, e vem sendo discutido desde o começo do ano. E no meio dessa discussão, ou seja, já estava no final da discussão do decreto, o decreto foi colocado em consulta pública, um conjunto de entidades colocou a sua posição, inclusive as entidades dos trabalhadores, junto lá à Secretaria Especial de Trabalho, e aí, de repente, o governo simplesmente joga no lixo toda a discussão que foi feita ao longo desse ano todo e resolve fazer a fim do que lhe interessa no final das contas, que é, mais uma vez, na dúvida, ou quando ele está apertado nas contas, ele busca retirar algum direito dos trabalhadores. É isso que vem acontecendo, né? Essa é mais uma dessas medidas. O PAT existe desde os anos 70, ele tem um papel importante, porque ele foi o mecanismo pelo qual você ampliou a garantia de alimentação para o trabalhador. Vamos lembrar que a chamada mamita azeda, né? Ela começa a ser abolida da nossa realidade, pelo menos, principalmente para os trabalhadores formais, a partir da criação do PAT, em que as empresas passam a ter ou o refeitório, ou elas passam a conceder algum tipo de vale-refeição, enfim, para o trabalhador buscar esse benefício, essa alimentação em algum outro espaço. É bom lembrar que o PAT é uma grande estrutura, ele envolve bares, restaurantes, ele tem a ver com um sistema de fiscalização para ver se aquela alimentação que aceita aquele vale-refeição, aquele ticket, ele está sendo bem cuidado, enfim, tem toda uma estrutura que foi construída ao longo desses mais de 30 anos, nessa discussão aí sobre como você garante uma alimentação mínima para o trabalhador. É claro que a gente sabe que no Brasil esse é um debate importante, porque no Brasil os salários são muito baixos, e aí você precisa garantir nem que seja o mínimo aí para o trabalhador ter. Mas o que mais surpreende, de novo, é você fazer uma discussão num espaço e, de repente, simplesmente ali numa tacada só, você acaba com o benefício, e ao acabar com o benefício, você coloca em xeque, sim, todo esse programa. É bom lembrar, né, que vale-refeições, vale-alimentação, são benefícios definidos normalmente na convenção coletiva, e essa norma não vai tirar esses benefícios da convenção coletiva. O que tira seria ou a Justiça do Trabalho ou a própria negociação. Porém, é óbvio que as empresas que tinham lá algum incentivo para colocar esse benefício vão acabar certamente não colocando, e isso vai depender exclusivamente aí do poder de barganha dos trabalhadores junto às empresas, e num momento de bastante dificuldade, um momento que a taxa de desemprego é muito alta de um lado e que de outro lado você vê cotidianamente um processo aí de ataque ao direito do conjunto dos trabalhadores. Algumas categorias até conseguem, né, assegurar esse benefício por meio de convenções de negociações coletivas, mas as que têm menos poder de barganha vão ficar totalmente desprotegidas. Isso levando-se em conta que nós já somos um mercado de trabalho dominado pela informalidade, Fausto. Sim, acho que essa é uma outra característica. Mas, na verdade, essa é a proposta do atual governo, né, Glauco? A proposta do atual governo é cada vez mais aproximar os trabalhadores formais dos trabalhadores informais. Só que é o contrário, né? Toda a luta nossa da classe trabalhadora tem sido de você buscar elevar os padrões de direito, de qualidade de vida e de remuneração para os informais, e agora o que a gente está vendo é um processo de descida, de retirada dos direitos, de flexibilização, e no limite aí você vai caminhar cada vez mais para um trabalhador formal, que é muito próximo ali do ponto de vista de direitos do trabalhador informal. Vamos lembrar que a carteira verde e amarela, que é uma das propostas que ainda o governo insiste em colocar em votação, em discussão,
ter um pouco essa sinalização. E no meio de tudo isso, a gente sabe o que está por trás. Tem um processo aí também de privatização da Previdência, que eles insistem e já não abandonaram, né? E essa discussão, por exemplo, essa própria discussão aí do Vale Alimentação, ela tem alguma relação com essa discussão, inclusive, de não considerar, né, esse tipo de benefício como verba trabalhista, então não incide remuneração, não incide encargos previdenciários sobre ele. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai vendo que o governo continua indo numa direção que é de retirada de direito, de colocar simplesmente o trabalhador ali à disposição das empresas como mercadoria barata, e de alguma forma é isso que a gente vai vendo, e o pior de tudo, né, vai encontrando ali amparo junto ao Congresso Nacional. É bom lembrar, viu, Glauco, também, que neste caso, inclusive, né, pensando em reforma tributária, tudo que a gente vem defendendo é que os mais ricos paguem impostos e os mais pobres, né, passam a pagar menos impostos. Essa é a grande discussão que o Brasil precisa fazer. E o que a gente vai vendo é que quando a coisa aperta, quando aparece uma proposta ali que vai desonerar empresas e etc., eles vão de novo tirar o benefício do lado do trabalhador. Ou seja, né, na dúvida, você cobra mais impostos dos mais pobres, você tira benefícios dos mais pobres para colocar na mão dos mais ricos, para colocar na mão das empresas, para colocar na mão daqueles que historicamente já pagam muito pouco imposto no país. Isso é um pouco a sinalização que o atual governo dá do tipo de reforma tributária que ele vem defendendo, vem construindo, e que no fundo, por mais que ele diga o oposto disso, ou tenta argumentar, ele caminha numa visão liberal, de concentração de renda, de retirada de direitos, de enfraquecimento da luta dos trabalhadores, no final das contas, aí, mais uma vez, o chamado Brasil dos 30%. Né? Porque neste caso específico, viu, Glauco, quem é prejudicado, na maior parte dos casos, serão trabalhadores mais pobres, serão trabalhadores que sim, o vale-refeição, o vale-alimentação faz muita diferença para a sua vida, para a sua alimentação, inclusive da sua família, e que, de repente, por uma visão absolutamente liberal, torta, o governo vai acabar retirando algo que já existe há muito tempo, que já está consolidado, que já tem um conjunto de empresas, inclusive, que está consolidado. Para você ter uma ideia, a discussão no Conselho, ou seja, em nenhum momento foi colocada essa questão, e a principal discussão do Conselho era como a gente ia melhorar isso, né? Como é que as pessoas, por exemplo, poderiam ter portabilidade. Você recebe um ticket de uma bandeira que poderia usar num estabelecimento que poderia ter outra bandeira. Você estava se discutindo, inclusive, as melhorias da forma como você ia transformando esses vales de alimentação para o benefício do trabalhador, para ele poder comprar os gêneros alimentícios ali onde ele pudesse, onde fosse mais barato, inclusive. Isso tudo foi jogado no lixo com essa atual proposta aí do Ministério da Economia, que vai agora, que está em debate ali no Congresso Nacional. E vamos lembrar, né? Depois aí do chamado superministério, a Secretaria Especial do Trabalho é um braço do Ministério da Economia, ou seja, o próprio Ministério da Economia, então, ele negocia uma coisa com os trabalhadores e com os empresários e encaminha outra para o Congresso Nacional, ou seja, claramente é um governo que cada vez tem menos confiança no seu princípio negocial, da sua ideia de diálogo, que a gente já sabia há muito tempo que não tinha e que ele tenta manter as aparências, mas que cada vez mais vai ficando comprovado que pouco importa o que os trabalhadores, ou seja, o que a mesa tripartite discuta, o que interessa o seu projeto, e o seu projeto vai sendo implementado, e essas negociações acabam sendo simplesmente balões de ensaio e ali cortinas de fumaça para depois, no final das contas, eles implementarem o que eles querem. Fausto, e além dos prejuízos diretos que o trabalhador pode ter ao perder o Vale Alimentação e o Vale Refeição, ainda há outros impactos, né? Projeções feitas pela Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador calcula que o número de estabelecimentos gerados devido a esse tipo de incentivo poderia despencar dos atuais 200 mil para 100 mil em 2 anos. Então, em 2 anos, eles cairiam pela metade. E nós falamos de um setor bastante fragilizado por conta da pandemia e que é crucial, inclusive, para a geração de empregos na área de serviços. Além disso, também, né, se isso acontecer, Fausto, vai diminuir a arrecadação para o próprio governo federal e também para os governos municipais e estaduais, prejudicando aí o Estado brasileiro. Então, quer dizer, é algo que, no sentido lógico, não tem o mínimo cabimento, Fausto. Olhando ali os dados, realmente é difícil de entender, só mesmo por essa lógica de beneficiar alguns poucos, esse tipo de proposta do governo. Bem, vamos lembrar, né, Glauco, qualquer um de nós aqui que
vai almoçar todos os dias em algum bar, em algum restaurante, sabe como que esse setor aí de auxílios, ele minimamente está estruturado, né? São milhões e milhões de trabalhadores, não só nos bares, mas também nas empresas aí de cartão, né, de benefícios, que de alguma forma vão abastecendo e vão minimamente fazendo esse sistema funcionar. É um sistema bastante complexo, é um sistema que gira muito recurso, é importante dizer isso, quer dizer, você passa muito dinheiro por meio dessas maquininhas e que de repente simplesmente deixa de existir, ou seja, simplesmente por uma tacada só, por uma visão muito específica ali de um grupo de técnicos e o atual ministro, você simplesmente destrói todo um segmento, né? Então, não é só o setor de bares, mas é todos os setores de benefícios que foi construído em cima dessa questão. E é óbvio, né, se o trabalhador não tiver o vale alimentação, o vale refeição, nós vamos voltar para o mundo da marmita. E a gente sabe o que isso significa na maior parte dos casos, né, tanto do ponto de vista da marmita azeda, quanto da baixa condição e da baixa qualidade da comida. Agora, esse é um dilema que, sinceramente, para esse pessoal não faz muita diferença, porque para eles isso é um problema direto do trabalhador, e o trabalhador que hoje já não consegue mais comprar, que tem o mesmo carrinho de supermercado que ele tinha em outrora, mais uma vez, provavelmente vai perder mais um benefício. Quer dizer, para eles o mercado vai predominar, e como o mercado vai predominar, então, tudo bem, esse negócio vai se acomodar, e no final das contas os trabalhadores vão comer a sua marmita mesmo ali sentado na guia, e afinal de contas é isso que esse governo defende. Então é bom para a gente pensar um pouco quando a gente está fazendo essas discussões para tentar compreender o que é de fato real e o que é de fato simplesmente balão de ensaio. Esse governo o tempo todo ele faz isso, ele coloca uma proposta em alguns espaços que ele diz que são espaços tripartites e depois simplesmente ele joga no lixo, coloca aquilo que ele acha que ele quer, aquilo que de novo sempre vai prejudicar os trabalhadores. Nesse caso, tem muita gente aí preocupada. O setor de bares e restaurantes está muito preocupado, o setor de benefícios está bastante preocupado, e a gente espera que essa pressão do Congresso Nacional possa alterar e reverter essa situação. Mas, aparentemente, se for a depender do governo, a depender do atual relator, isso não vai acontecer. E vamos lembrar de novo, né? Por que isso está sendo colocado? Porque eles querem compensar uma retirada de imposto de renda da pessoa jurídica ali dos 15% para 2,5%, para o conjunto das empresas, o que é, de novo, né, em vez de você taxar mais o imposto de renda, mexer na tabela e taxar os mais ricos, você vai retirando cada vez mais dos mais pobres e desincentivando programas que, de alguma forma, beneficiam normalmente os mais pobres, normalmente aqueles que menos têm recursos. Isso é um pouco a sinalização que a gente tem do atual governo, e aí vamos esperar como é que esse debate vai se dar dentro do Congresso Nacional. O relator ainda vai apresentar a proposta, e depois a comissão precisa discutir. Não está dado e isso continuará assim, mas não há a menor dúvida das intenções do atual governo. Vamos acompanhar então como tramita essa proposta no Congresso Nacional. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia a todos novamente, Glauco. E a gente se vê daqui 15 dias, a gente ainda vai entrar naquele período de férias, né? Aquele período que todo trabalhador tem o seu direito. A gente volta aqui daqui 15 dias a conversar com vocês, mas outros técnicos passarão aí pelo programa, conversando um pouquinho sobre as questões importantes para o mundo do trabalhador, que é o trabalho do Diese, né? De novo, então, boa noite, bom dia. Descanso mais que merecido, Fausto. Boas férias para você. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.